Não perca todos os dias às 16h30, de segunda a sexta, um programa Uma Palavra de Fé. Estarei orando por você que está passando por um momento difícil na sua vida. Não deixe de participar. Envie-nos e-mails. Clique na Via Morena todos os dias, de segunda a sexta, das 16h30 às 17h. Com a destra da minha justiça. Sol, praia, mar. Receba o sol com conforto e estilo. Nas Óticas Diniz, óculos solar Speedo em 10 vezes de R$ 14,90. E linha Atitude Solar em 10 vezes de R$ 13,90. Proteja seus olhos. O óculos solar que você merece tá nas Óticas Diniz. Óticas Diniz, para ver você feliz. Mato Grosso do Sul valoriza e prepara os nossos jovens para o sucesso. 300 mil alunos estudam em escolas bem cuidadas com ensino de qualidade, uniforme e material escolar gratuitos. E a evolução vai continuar com mais cursos profissionalizantes, escolas de tempo integral e computador para os melhores alunos de cada ano. Em Mato Grosso do Sul, o trabalho constrói o futuro. Alô, gente amiga, começando mais um programinha Sérgio Cruz aqui na capital. Depois da tempestade vem a bonança, né? Muita chuva ontem em Campo Grande. Aliás, uma chuva que a gente está sempre esperando, com esses dias muito quentes e abafados. Nada melhor que uma chuva, mas também não precisa exagerar, né, na chuva. A chuva que caiu ontem em Campo Grande, cerca de meia hora de chuva intermitente, que atingiu praticamente a cidade inteira de Campo Grande, porque geralmente chove numa parte da cidade, não chove em outra, mas uma chuva parece uniforme praticamente em toda a cidade e causou estragos, grandes estragos. Eu vou mostrar daqui a pouquinho algumas imagens dessa cheia, mas que eu estava na rua na hora da chuva, né? Aí, como o tempo fechou muito, paramos o carro, né? Esperamos amainar um pouco, acalmar um pouco a tempestade e continuamos viagem. Mas muita chuva, né, derramada. O que se via muito era aquelas tampas de galeria, né, pluvial, sendo atiradas longe, água. Realmente um espetáculo não muito agradável de se ver e que termina causando enormes prejuízos. Nós aqui nesse programa até muita gente acha que a gente tem sido impertinente e chato na hora de fazer cobrança com relação a esse sistema de captação, de drenagem de água em Campo Grande. A gente, depois, com uma chuva dessa, que se nota que tudo que foi feito em Campo Grande não se obedeceu a nenhum planejamento em termos de tempo, né? Foi feito, tudo feito para atender aquele momento em que, pese as frequentes entrevistas de engenheiros ligados ao serviço público, do próprio secretário de obras, e a gente teve oportunidade, quando essas obras iniciaram o seu processo de dinâmica de construção em Campo Grande, de ampliação nessa área de pavimentação, a gente entrevistou muitas vezes. Quem mais se empenhou nisso até hoje foi o governo do André Putinelli, secretário Girotto. A gente sempre tinha aquela preocupação, mas o secretário, houve um projeto de futuro para essa galeria que está sendo construída aí, para essa canalização que está sendo. Não, tudo bem, coisa para 50, 100 anos, né? Tá a previsão de que não vai. Está aí, ó, não foram 20 anos, muito menos que isso, né? E já a gente saindo pela cidade.
acompanhando a repercussão, o impacto de uma chuva como a chuva de ontem, ou até chuvas menores, vai notar que a cidade não tem um serviço de drenagem fluvial suficiente para atender a sua demanda. Quer dizer, então faz-se muito asfalto na cidade e poucas galerias de águas pluviais. Mesmo em lugares, né, mais distantes, onde as obras são mais recentes e que já se tem a experiência, né, de obras que foram feitas no passado e não resistiram, mesmo assim há muita região de asfalto que está sendo feito, onde não estão sendo exigidas aplicadas as menores exigências em termos de drenagem. E é tudo isso problema de drenagem. Então, drenagem, obras contra as cheias, por exemplo, no Anhanduí. A gente teve ainda muito recentemente, e no próximo programa eu vou mostrar aqui o tamanho dos estragos, né? No próximo programa eu vou mostrar aqui o tamanho dos estragos dessa chuva de ontem no Anhanduí, no Prosa e no Anhanduí. O Anhanduí, obras paralisadas há mais de 3 anos, desde o início. A última obra que foi feita lá foi já ainda no governo passado do Nelsinho, obras paralisadas, e não por falta de interesse, de reclamação da população. E o Prosa, né, trecho do Prosa, entre a Ceará e a parte canalizada, quando começa a canalização na parte de João Cripa, obra recentemente feita pelo prefeito, e que a gente tem mostrado aqui que não resiste. Eu não tenho aqui, quero dizer para vocês, que eu não tenho nenhum objetivo aqui de ficar criticando a administração, de fazer oposição, sistematizar nenhum tipo de denúncia. Não, eu mostro aqui os problemas, coisa que todo mundo está vendo, que está acontecendo. É que eu tenho uma preocupação muito grande. Eu fico torcendo aqui para que tudo seja resolvido. Fico torcendo para que a administração do prefeito Nelsinho Trade dê um foco, né, e uma prioridade a essa questão das enchentes. E ele, é claro, ele tem toda a preocupação. A grande reclamação é que os dinheiros, né, para esses serviços que não dependem apenas de recursos municipais, aliás, depende muito pouco de recurso municipal, e pela amplitude, pelo tamanho, carecem de recursos federais. Os projetos já foram encaminhados, aprovados, o dinheiro é liberado. Eu também não sei como é que é o critério de liberação de dinheiro em Brasília, quer dizer, para uma obra que não tem a mesma importância, né, em termos de urgência, o pessoal libera dinheiro. Obra que tem muita importância em termos de urgência, né, de se fazer, de prioridade, essas obras demoram mais um pouco. Eu estou acompanhando essa obra aí, essa obra do Anhanduizinho, há 5, 6 anos, né, e não entra o dinheiro, não vem o dinheiro. Vem o dinheiro para o Parque Linear do Segredo, Parque Linear do Cabaça, Parque não sei o que lá. São obras, né, extremamente exigidas e necessárias, mas que não tem a mesma urgência dessa obra contra a cheia do Anhanduizinho e do Prosa. É claro, o Prosa menos o problema, porque é uma área pequena, né? A violência da água no Prosa ainda é menor, porque o grande impacto da violência das cheias é exatamente no Anhanduí, porque o Anhanduí pega a água de todos os córregos que passam na bacia de Campo Grande e né, cai tudo no Anhanduí. Então, o que aconteceu lá ontem, com a chuva de ontem, é o resultado daquilo que a gente vem há muito tempo tentando mostrar. Quer dizer, a gente fica tentando mostrar aqui uma coisa que o prefeito já sabe, que todo mundo já sabe que tem, todo mundo já sabe que vai acontecer. Eu não sei, né? Eu acho que o município, os deputados, senadores, né, que estão lá em Brasília, e uma ação mais determinada do prefeito Nelsinho Trade, eu acho que já teria conseguido esse dinheiro, sabe? Eu não sei. Não quero dizer aqui que o prefeito tenha amolecido nesse caso das obras contra enchentes, mas eu vejo um processo extremamente lento e preocupante. Por isso está aí, quando vem uma chuva, aí acontece isso que você está vendo aí, né?
No programa de hoje, daqui a pouquinho, eu quero entrevistar a Tânia Garibe, né? A segunda parte da entrevista da Tânia Garibe, ela vai mostrar aqui o Vale Renda. Vamos fazer um balanço completo do Vale Renda desde o seu início, desde a sua, né? Política crise, né? Quer dizer, Dourados, a posição que o PT adotou em Dourados está gerando uma verdadeira crise no partido em nível regional. Abriu-se, né, uma crise entre os grupos dominantes do partido. De um lado, o ex-governador Zeca do PT, e do outro lado, o senador Delcídio Amaral. O grupo do senador Delcídio Amaral, majoritário lá em Dourados, decidiu pela aprovação da coligação com o DEM, que está sub júdice, né, porque o PT terminou lançando um outro candidato, estimulado pelo grupo ligado ao ex-governador Zeca do PT. Então tem a eleição de Dourados, além de uma disputa interna lá em Dourados, né, entre os outros candidatos e o Murilo, há também uma disputa interna do PT, quer dizer, aproveita-se essa eleição para mostrar as feridas abertas durante a eleição passada. O ex-governador Zeca do PT está horrorizado, né, com esse apoio do PT a um candidato do DEM. Agora, é interessante, né? Quando o bicho está pegando no pé da gente, a gente pula, né? Esse mesmo Zeca do PT, que hoje está estranhando essa coligação do DEM, ele abriu o PT, antes da eleição passada, para o DEM, inclusive oferecendo para o Murilo uma vaga no Senado. Vocês lembram disso? Pois eu estou lembrado, né? Não, abrindo inclusive uma vaga no Senado para o Murilo Zawitch, no DEM, abrindo uma vaga de vice-governador para o Murilo. Quer dizer, o PT apoiar o DEM não pode. Agora o DEM apoiar o seu Zeca do PT pode. Outra, né? Veja bem, eu não tenho nada contra o seu Zeca do PT, não tenho nada a favor do seu Murilo, nem contra o seu Murilo, não tenho nada. Eu estou fazendo aqui uma avaliação porque os partidos são públicos e nós na democracia dependemos dos partidos. Então é claro que a gente tem que fazer a crítica aos partidos, porque nós dependemos deles e eles, os partidos, dependem de nós, eleitores, nós, sociedade. Eu estou lembrando aqui exatamente porque para refrescar a memória da classe política de Mato Grosso do Sul. Quer dizer, para coligar com o seu Zeca do PT, o DEM era um partido sem nenhuma demonização, partido que poderia estar vindo para apoiar, não tinha problema. Agora o PT apoiar, o DEM não pode. O seu Zeca do PT ir a Dourados, ou mandar o time dele a Dourados, inclusive o ex-secretário da Casa Civil, Ralph Marques, para coordenar a campanha de um adversário do PT, podia. E o seu Zeca do PT perdeu o diretório de Dourados exatamente por esse ato condenável de infidelidade partidária, porque foi o grupo do seu Zeca do PT, à frente Ralph Marques e Vander Lobé, que deram todo o respaldo, organizaram a eleição do Ari Artusi em Dourados. E o PT era coligado com o Ari Artusi? Não. O PT, muito mais grave, porque o PT tinha um candidato próprio a prefeito. O seu Zeca do PT não foi lá, né, também. Ele ficou aqui. Mas daqui, ele mexeu com todos os pauzinhos para eleger o Artusi. Ele combinado com o doutor João Leite Schmidt do PDT, que o Artusi era candidato do PDT. Como ele tinha interesse no apoio do PDT para ser candidato a governador, ele terminou abandonando o partido em Dourados. É por isso que o partido em Dourados, hoje, a maioria do partido em Dourados está, né,
tende a seguir a liderança do senador Delcídio do Amaral, que foi a Dourados apoiar o Biasotto, candidato do PT. Então, tem todas essas coisas, quer dizer, não adianta agora o seu Zeca do PT ficar esperneando, é claro, a decisão é da justiça, né? A justiça é que vai decidir, mas não adianta ele ficar esperneando, porque ele está recebendo o troco de uma conta que ele fez, né, há 2 anos atrás, quando apoiou, né, e não fez sigilo um candidato contra o candidato do seu partido. O PT de Dourados nunca engoliu essa. O PT de Dourados nunca perdoou o seu Zeca do PT por causa disso. Tanto que o PT de Dourados não teve o mesmo engajamento do PT de outros municípios na campanha, porque o partido estava, e continua, pelo que se vê, tremendamente decepcionado com a ação do seu Zeca do PT, que agora está tentando influenciar no resultado de uma plenária, quer dizer, a maioria decidiu. A resolução do partido, segundo o senhor Marcos Garcia, presidente do partido, de que olha, em municípios com menos de 200 mil habitantes, ou 200 mil eleitores, as decisões são do diretório municipal, pelo menos é o que eu estou acompanhando aqui. Vamos ver o que é que vai dar, né? De repente, é uma queda de braço, a primeira grande queda, é a segunda, que a primeira foi da eleição, agora é a segunda grande queda de braço, a primeira depois da eleição, das facções, né? Das facções majoritárias do Partido dos Trabalhadores, que agora vai ser uma briga eterna, né? Esses dois grupos aqui não se entendem, como diz o outro, é a mistura da água com a gasolina. É bem mais fácil, né, o PT apoiar realmente apoiar o Murilo do DEM lá em Dourados, do que o Zeca e o dois bicudos não se beijam, né? Problemático. Outra notícia política foi a exoneração ou a destituição, a queda do deputado Antônio Cruz da direção regional do Partido Progressista, do PP. O vice-presidente do partido, Luiz Pedro Guimarães, deve assumir o comando da legenda até maio, quando acontecem novas eleições. Agora, o senhor Antônio Cruz, né, todo mundo conhece, né, um político que faz política para atender única e exclusivamente o hospital evangélico. O hospital dele, ele não está nem aí para política, para partido. Ele usa o partido para se beneficiar politicamente, e quem segurava ele na direção do partido era o seu cargo de deputado federal, porque o partido, né, preza lá e precisa de deputado federal lá em cima. Agora, acabou o mandato dele, ó, né, acabou, rei morto, rei posto. Acabou o mandato dele, como ele não tinha nenhuma relação política com os filiados do partido, o negócio dele é com os eleitores só, e pronto, acabou, né? E já foi tarde, tá? Tanto para o PP como para Mato Grosso do Sul, porque se teve um deputado que nunca serviu para Mato Grosso do Sul, que nunca deu nada para Mato Grosso do Sul, foi esse deputado Antônio Cruz. É letra morta no abecedário político de Mato Grosso do Sul. Mas vamos mostrar rapidamente aí, Maurício, antes do intervalo, vamos mostrar aí as imagens, né, são imagens do Mídia Max, né, do jornal eletrônico Mídia Max, que a gente vai mostrar para vocês. São imagens rápidas, mostra mais a chuva, né, e os seus efeitos, os efeitos da chuva na hora da chuva, e mostra aí.
Você viu aí o tamanho do estrago? No próximo programa, o tamanho, né, da chuva e tal. No próximo programa eu quero mostrar aqui, a gente já está preparando o material, esses dois pontos, né, que eu acho estratégico do ponto de vista da vulnerabilidade na questão das cheias, que são o Prosa, né, o trecho do Prosa entre o viaduto da Ceará e a Padre João Cripa, área não canalizada, e o Anhanduí, né, praticamente toda a sua extensão tem um trecho que já está canalizado e outro que ontem foi, né, recebeu toda essa carga, essa tromba d'água aí, e que realmente o estrago foi muito grande. Quer dizer, se a obra ia custar X, agora vai custar X mais X vezes Y, vai aumentar muito o valor da obra. Uma outra parte da cidade que também deve ter sofrido muito, a gente vai ver e tentar mostrar aqui no próximo programa, é o parque não é Tianhangá não, rapaz, é aquele onde a gente anda lá em cima, lá o Soter, Parque do Soter, aquela depressão que há no Parque do Prosa, que a gente vai tentar ver, no próximo programa. O Tribunal de Justiça declarou ilegal a greve dos agentes de saúde de epidemiologia. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul declarou ilegal e abusiva a greve deflagrada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde Pública em Campo Grande, nesta terça-feira, que teve adesão de agentes de saúde de epidemiologia. A decisão atende a um pedido de concessão de liminar à ação declaratória de ilegalidade e abusividade pleiteado pela Prefeitura de Campo Grande como forma de pôr fim ao movimento. Em sua decisão, o desembargador Paulo Alceu Putinelli, presidente do Tribunal de Justiça, determina o imediato retorno das categorias envolvidas ao trabalho. Bom, agora vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta para... no próximo bloco eu vou entrevistar a secretária Tânia Garibe. Vamos falar aqui sobre Vale Renda, que já está atendendo cerca de 60 mil famílias no estado, e como é que vai ser daqui para frente. Está daqui 3 minutos. Não perca todos os dias às 16h30, de segunda a sexta, um programa Uma Palavra de Fé.
Estarei orando por você que está passando por um momento difícil na sua vida. Não deixe de participar. Envie-nos e-mails. Clique na Via Morena todos os dias, de segunda a sexta, das 16h30 às 17 horas. Com a destra da minha justiça. Precisamos de um minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério, mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. Sol, praia, mar. Receba o sol com conforto e estilo. Nas Óticas Diniz, óculos solar Speedo em 10 vezes de R$ 14,90. E linha Atitude Solar em 10 vezes de R$ 13,90. Proteja seus olhos. O óculos solar que você merece tá nas Óticas Diniz. Óticas Diniz, para ver você feliz. Mato Grosso do Sul abre os caminhos que levam ao desenvolvimento. Mais de 500 quilômetros de rodovias já foram pavimentados. Os municípios têm novos acessos rodoviários e ruas recapeadas. Agora é tempo de ir mais longe. 1.600 quilômetros de estradas estão sendo asfaltadas, o pavimento em curtas distâncias e o progresso chega mais rápido a todo o estado. Em Mato Grosso do Sul, o trabalho constrói o futuro. O caso Battisti, né? Battisti, o italiano que a Itália quer de volta para botar na cadeia, já que ele foi condenado à revelia lá no país dele, volta a Berlinda após a saída do Lula, porque ao apagar das luzes do governo passado, o presidente Lula negou a extradição. Eu estava vendo. Então há uma polêmica muito grande em torno desse caso Battisti. Eu pensei que fosse uma coisa mais simples, mas é altamente complexa. Há duas correntes. Uma corrente de juristas que acha que o Battisti deve ser extraditado. Uma corrente política e de juristas acha que o Battisti não pode ser extraditado porque o crime dele lá é caracterizado como crime político. Então ele tem direito ao asilo político no Brasil, de acordo com os tratados, né, do qual o Brasil, a Itália, os Estados Unidos e outros países do bloco ocidental são signatários. E há uma divisão muito grande, e a polêmica não é só aqui no Brasil, a polêmica é no mundo inteiro. Eu estava ouvindo hoje de manhã na televisão a opinião de juristas dos Estados Unidos, da própria Itália, né? Lá na Itália, juristas contra a extradição. Então é uma coisa que divide. O que me impressionou mais foi uma entrevista concedida pelo ex-ministro Rezec da Justiça, e que foi ex-ministro da Justiça, o Rezec, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, recriminando o Lula por haver assinado o ato negando a extradição e desqualificando, né, o presidente da República por fazer aquele ato. Ele acha que o presidente da República não tinha autoridade para assinar esse documento, né, que o presidente não tinha nada a ver com a história, o Poder Executivo não tem nada a ver com a história. Agora, é claro que o Lula não ouviu o Rezec antes de assinar, né, o documento, o ato. Ele ouviu a sua assessoria jurídica, ele ouviu grandes juristas de todo o Brasil, deve ter ouvido alguns juristas internacionais, inclusive italianos, né, para tomar
a decisão, e estava autorizado, viu, Rezec? Ele estava autorizado pelo Supremo Tribunal Federal, que não teve, né, que poderia ter a competência, mas não teve coragem, né, de assumir. Né? Por que o Supremo Tribunal Federal, quando julgou, né, a condição de político ou não político do Batiste, por que o tribunal, né, não, bom, vai ter que extraditar? Não. Fica dependendo do presidente da República. Sabe por quê? Porque tá aqui, ó. Cadê o livrinho? Tá aqui no livrinho. Livrinho não, esse livrinho aqui já ficou enorme, né? Tá aqui, ó. Tá aqui nesse livrinho aqui, ó. Se o ministro Rezec não conhece esse livrinho, ele está vivendo ainda o antes 1988, porque no livrinho diz que os tratados, né, que o presidente da República, sim. Então o Lula fez a coisa, não fez porque vou fazer, fez porque o Lula, ele não é idiota, né? Porque se ele fosse idiota, ele não teria sido presidente da República de 2 mandatos, nem de 1 mandato, não teria chegado a lugar nenhum, entendeu? O Lula é um político de extraordinário talento e que não vai assinando embaixo de qualquer coisa, né? Primeiro, naturalmente, ele foi ouvir os políticos, né? Ouvir os juristas e devidamente autorizado pelo Supremo Tribunal Federal, que passou o abacaxi para o presidente da República, o presidente que se vire. E o presidente da República autorizado, né, porque aí houve uma autorização formal do Supremo Tribunal Federal, ele naturalmente decidiu que o Batiste ia ficar aqui no Brasil. Eu não tenho ainda uma opinião formada sobre isso, aliás, a minha opinião é meia tucana, né? Fica meio em cima do muro. Eu acho que o crime político na democracia, alguém fez contra a democracia, é complicado, né? Porque a Itália é um país que não precisa de ato de terrorismo. O ato de terrorismo lá tem que ser condenado mesmo. Eu acho, meu ponto de vista. Eu acho que justifica o terrorismo. Aí sim justifica o terrorismo. Num país de ditadura. Na ditadura, sim. A luta. Eu defendo o seguinte: a luta contra a ditadura justifica qualquer tipo de batalha, inclusive o terrorismo. Agora, contra a democracia, não. Então, esse é o reparo que eu faço. Eu não sei, eu não me aprofundei no tipo de luta que desenvolvia lá na Itália, esse grupo ao qual Batiste estava ligado, mas o caso, por exemplo, da Itália é diferente do caso da Espanha, por exemplo. Na Espanha tem lá o terrorismo uma luta separatista, lá não é questão ideológica, mas questão territorial. Tem o pessoal do ETA que quer a separação, né, de um determinado território. Havia lá na Irlanda, né, na Irlanda do Norte, havia também, na Irlanda do Norte, não, na Irlanda, né, havia o IRA, um exército também separatista. Então, é diferente dessa luta ideológica. Agora, você dá asilo político para uma pessoa que estava tentando derrubar a democracia para implantar a ditadura, aí sim que eu acho que eu estou falando isso, mas eu não sei que tipo de luta eu estou falando aqui, é a voz do imbecil, né, do ignorante. O que tipo de luta desenvolvia o Batiste lá na Itália? Não me aprofundei, prometo que vou me aprofundar um pouco mais, né, nessa questão da luta do Batista. Até agora não levei muito em consideração, porque há tantas coisas mais importantes aqui, pelo menos em nível de Brasil, para se discutir do que esse caso Batista. Mas como ele está aí na moda, né, está todo mundo falando dele. Hoje de manhã eu liguei a televisão, só se falava nesse assunto: Batista para lá, Batista para cá, Batista para lá, Batista para cá. E o Batista continua preso aqui no Brasil, e a Itália agora diz que entrou com mais um pedido junto ao Tribunal
o Supremo Tribunal Federal para que ele continue preso no Brasil, tal, até que se decida definitivamente qual é a situação dele. Agora que eu acho que a decisão está tomada, para mim ele fica no Brasil, porque o Lula já assinou embaixo e acabou. Sei, de repente pode haver uma outra decisão, a Dilma pode resolver tomar outra decisão, o que eu acho difícil, né, porque a posição da Dilma é sempre mais intransigente do que o próprio presidente da República, porque ela é técnica, tal, vai obedecer o que dizem os tratados internacionais, mas deixa para lá. Eu tive essa semana, no comecinho da semana, lá na Secretaria de Assistência Social, para conversar com a secretária Tânia Garibe. Ela também esteve fora da secretaria durante a campanha eleitoral, não foi candidata, né? Dessa vez foi da outra, muito bem votada, mas dessa vez não quis mais ser candidata e tal. Tinha sido, segundo ela, a convocação feita pelo André para ser candidata e tal, mas ela convenceu o André de que não era melhor que ela não fosse candidata. Naturalmente deve ter contribuído muito na campanha eleitoral pelo prestígio que ela tem junto a uma faixa considerável do eleitorado, principalmente os formadores de opinião, mas ela não quis, né? Respeitou, volta para a secretaria com grandes projetos. Nós falamos aqui no programa anterior do Vale Universidade, né? Todas as explicações, lembrando aqui que as inscrições para o Vale Universidade começam no dia 17 deste mês, tal. E nesta segunda parte da entrevista dela, ele falou sobre o Vale Renda, que é o programa de maior impacto, de maior abrangência do governo do Putinelli. Vamos então reproduzir essa conversa com a Tânia Garibe. Secretário, o programa social de maior abrangência do governo do Putinelli é o Vale Renda. Como é que foi o Vale Renda neste primeiro governo e o que se prevê para o Vale Renda desse próximo governo do Putinelli? Bom, foi outro desafio. Esse programa, no princípio, era Bolsa Escola, Segurança Alimentar, e nós resolvemos fazer a exemplo do que ocorreu no governo federal. Acabar com aquela cesta de bolsas e criar um único programa, um programa da família, que levou o nome de Vale Renda. Este programa também foi proposto pelo Poder Executivo que ele se tornasse lei. Os deputados, a nossa Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade esta situação, e o Vale Renda hoje é uma lei, não é mais uma resolução, um decreto que fica a bel prazer de um dirigente resolver mudar ou acabar com ele. O programa Vale Renda, no momento que ele se tornou lei, ele definiu um patamar, ele definiu que ele tem aumento todos os anos, e o mais importante, eu conheço todos os programas de transferência de renda do mundo. Se não conheço pessoalmente, conheço por estudá-los. Nenhum desses programas insere a 13ª parcela para a família. Por que razão, Sérgio? Qual que é o interesse do governador André Putinelli e o nosso interesse? Que o pai e a mãe entendam que o Vale Renda é um complemento da renda desse pai e dessa mãe. O pai e a mãe lutam para ter os recursos para sustentar a sua família. Mas nós sabemos que nem sempre se consegue emprego, nem sempre tem definitivamente garantia desses recursos. Mas nós queremos que esse pai e a mãe entendam que o governador e o governo do estado de Mato Grosso do Sul estão complementando a renda dele. Com essa finalidade é que existe o Vale Renda. E também porque ele funciona como uma renda mensal para essa família, mais do que justo que aqueles que não têm a oportunidade de ter um 13º, se esse programa é para complementar a renda do pai e da mãe, eles tenham a 13ª parcela para fazer o seu Natal um pouco mais feliz, como são os nossos de quem são empregados. Esse é o objetivo. A partir desse mês de janeiro de 2011, seguindo fielmente o compromisso do governador André Putinelli, eu até que não queria isso, viu, Sérgio? Eu apresentei a proposta para o governador, dizendo a ele: governador, aplique a inflação, que foi de 5% no aumento.
Ele disse, não, é muito pouco para essas famílias. Eu quero que você acrescente mais R$15. A inflação dava mais R$6, passaria para 136. E ele me determinou que nós aumentássemos para R$145. E a partir agora do dia 17 até o dia 21, que o pagamento é escalonado de acordo com a letra inicial do nome da mãe ou do pai que recebe o benefício, todas essas famílias, essas quase 60 mil famílias, estarão recebendo R$145 por mês e, ao final do ano, o 13º também de R$145 mil. Qual é o nosso desafio para esse ano? Capacitar pelo menos um membro de cada uma dessas famílias. A todo momento a gente tem passado vergonha aí com propostas e projetos de desenvolvimento para o estado de Mato Grosso do Sul, e a grande reclamação dos empresários e das indústrias é que nós não temos mão de obra qualificada. Eu creio que 2011, 2012 serão para todos nós aqui nas setas, para o governo do estado, o ano de mais trabalho, já que trabalho nunca nos faltou, mas o ano da qualificação profissional. Essa é a meta, esse é o encaminhamento e esse é o sonho que nós temos para cada uma dessas famílias do Vale Renda. Você falou em 60 mil beneficiados do Vale Renda. Há uma previsão de se aumentar esse número? Todos os municípios de Mato Grosso do Sul já são atendidos? Os 78 municípios. No momento que o governador saiu daquele período inicial de crise de 2007, ele nos chamou e disse, Tânia, respeitando e fazendo justiça e atendendo as famílias que mais necessitam, vamos atender a todos os benefícios, que foi esse cadastramento que nós fizemos em 2007, começo de 2008. Em 2009 já houve uma ampliação, que é essa ampliação que nós chegamos até, por que eu digo até aproximadamente 60 mil? Porque todo dia entra e sai. E tem gente que gosta de explorar essas pessoas e essas famílias. Então eu preferi aprender e a dizer aproximadamente. Tem período que nós estamos com 59.500, 59 mil, tem mês que nós estamos com 60.005, então é melhor a gente falar aproximadamente. Nós queremos consolidar essas 60 mil famílias, buscar mais formas de melhoria das vidas dela, seja com o acompanhamento escolar, com a melhoria na inserção na saúde, seja com a situação de qualificação profissional e depois, havendo condições no Estado, e eu espero que a melhoria da renda, o sonho de toda a família é vir com o trabalho, com o emprego e com a renda, eu creio que a gente não vai necessitar de ampliação dessas metas, e sim de ampliação do trabalho. Obrigado, secretária. É isso aí, ó. Então, todas as explicações dadas, né, à política social do governo André Putinelli. A princípio eu também, né, aliás foi pasto para a eleição passada, toda essa política questionada, né, foi toda questionada durante a campanha eleitoral, a política social do governador André Putinelli. Ele tinha plena consciência daquilo que estava fazendo e consciência de que estava fazendo certo, né? Ele houve muita gritaria, fechamento do restaurante popular lá do Lajeado, né? Tudo isso, a interrupção abrupta, né, todos os planos sociais no início do governo dele, tudo isso causou uma série de transtornos de ordem política, mas que o governador não deu a menor importância. Ele tinha um projeto, né, e botou para funcionar. Interrompeu os programas, principalmente os programas ligados à alimentação. Tinha segurança alimentar, Bolsa Família e programas, né, que o governo do estado mantinha. Ele interrompeu tudo para instalar o seu programa social. O programa do Zeca do PT era um programa muito abrangente, mas muito vulnerável, né, à ação política, ação de partido, a ação de pessoas que não tinham nada a ver com o próprio programa e que terminavam se beneficiando política ou economicamente desses programas. O governador fez uma coisa absolutamente séria,
né, o Putinelli. Vamos fazer, cadastrar única e exclusivamente as pessoas que precisam. E passou, falou aí a secretária em mais ou menos 50 mil, né, porque de repente tem 60 mil, de repente tem 59, de repente tem 61, então ela colocou uma média de 60 mil famílias, que ela pretende manter essas 60 mil famílias e reduzir, se possível, né? À medida que você vai incluindo o necessitado, o beneficiário do programa, para ele o programa vai perdendo a finalidade, melhor para o Estado. Esse é que é o objetivo. Ela não quer ampliar, criar um contingente enorme de pobres e dependentes do programa e criar o paternalismo, né? Ninguém trabalha mais, agora todo mundo vai viver às custas do governo. Esse era o que ela quer, exatamente o contrário, e é o que quis o Putinelli desde o começo, exatamente o contrário, fazer programa para melhor distribuir renda e responsabilidade, né? Habilitar mão de obra, quer dizer, a par dos programas, fazer todo um processo de inclusão social. E quem acompanhou a campanha política passada, todas as campanhas, estes programas sociais dão, né, argumento para a oposição, para a situação, todo mundo fala, critica, porque foi usado para isso, porque o cabo eleitoral usou para isso, usou para aquilo, fez e tal. Nesta campanha eleitoral, não houve nenhuma crítica, uma única crítica sequer de malversação do programa Vale Renda, que é o principal programa social do governo. Tem lá o Vale Universidade e tal, mas não houve nenhuma queixa, né? De que o candidato tal está usando o Vale Renda para se beneficiar politicamente, o próprio governador está usando o Vale Renda. Não houve nenhuma denúncia. Por quê? Porque o programa os programas, né, sociais que haviam foram unificados e saneados. Então não há nenhuma coisa que condene. Então, realmente, e está em mãos realmente competentes da Tânia Garibe, que a gente já conhece já de longa data, né? Ela foi secretária de Assistência Social da Prefeitura Municipal no tempo do André, né? Dos 8 anos que o André foi prefeito, ela foi secretária. Criou em Campo Grande vários programas, né? Então tem uma experiência extraordinária na administração desses planos, projetos e programas. Então a gente confia e espera, né, que esses programas se consolidem, incluam e excluam, né, todos aqueles que, à medida que o programa for satisfazendo os interesses sociais, que esse pessoal, né, vai cedendo de um lugar para outro, vai fechando aquelas vagas no programa, para que a gente, daqui a pouco, daqui uns anos, a população não tenha mais que depender de nenhum favor, de nenhum programa de governo. A população, eu estou vendo aqui no jornal, aqui, ó, que a ministra Dilma Rousseff anunciou a criação do PAC para combater a pobreza extrema. O que é pobreza extrema? Pobreza extrema é quando a renda familiar, seja igual ou menor a R$70 por pessoa na família, certo? Aí é a pobreza extrema. O objetivo desse programa da Dilma Rousseff é exatamente combater a pobreza extrema, que tem por aí, né? Se a presidenta está lançando um programa, é porque tem pobreza extrema. Não, já acabou? Não acabou não. Tem muita, de repente você está vendo a pobreza extrema ao seu lado aí, tá? Primeiro anúncio do governo, a presidenta Dilma determinou a criação de uma espécie de PAC para combate à miséria. Ontem, em reunião com 12 ministros, a presidenta ordenou a organização do programa de forma que ele tenha metas, prestação de contas, comitês
comitê gestor e monitoramento das ações. A ideia é moldar o projeto exatamente como funciona o Programa de Aceleração do Crescimento, conjunto de obras de infraestrutura coordenado por Dilma quando ministra da Casa Civil. Então está aí, ó, a preocupação, a ocupação, né, do presidente Lula durante os seus 8 anos em combater a fome, combater a miséria, combater a pobreza, em incluir, inserir, né, todas as camadas sociais a uma faixa de renda digna e padrão de vida em qualidade, está sendo observado com prioridade por sua sucessora, a presidente Dilma Rousseff. Isso é bom, né? Porque termina... Agora, essa briga, esse impasse aí do PMDB com o PT na formação do governo, essa disputa por cargos de segundo escalão, já que o primeiro escalão já foi atendido, ela é salutar, né? Tem gente que acha que não devia ter, mas tem que ter. Eu acho que essa dificuldade de ceder, tem que ter. As pessoas estranham que eu acho isso, mas Sérgio Cruz, não seria bem melhor se já houvesse... Então, até eu acho que tem que haver entendimento, mas o entendimento ele deve partir do debate, da discussão, do jogo de interesses, porque a democracia se faz assim. Por estranho que possa parecer, eu talvez seja um dos únicos brasileiros a admitir que quanto mais partidos tem, melhor e mais saudável para a democracia. Eu explico isso, né? As pessoas, alguns entendem, outros não. Mas eu entendo que quanto mais partido tiver, com mais partidos, o governo vai ter que negociar. Você entendeu? Quanto mais partido, quanto mais negociação tiver, mais consolida o processo de democracia, mais divide os poderes na sua independência, né? Cada poder com a sua independência. Menos, né, facilita a ação arbitrária, a ação de força de um determinado poder. Os poderes devem ser, na democracia, devem ser iguais. Não pode ter um poder mais forte que o outro. Não pode ter um poder submetendo o outro. Não pode, a democracia não pode ser como é a democracia chavista lá na Venezuela, onde o Chaves consegue do Congresso Nacional uma autorização para governar por decreto, como fez o Hitler em 1939 na Alemanha. Mesma coisa. O Congresso Bundestag alemão concedeu, que tinha maioria nazista, concedeu ao Hitler a autorização para ele governar por decreto. O que aconteceu? Primeiro decreto do Hitler, fechar o Congresso. Fechou o Congresso. Implantou uma ditadura que todo mundo já conhece. Então, não estou dizendo aqui que o Chaves vai fazer isso lá na Venezuela, né? O Chaves não é um tirano. O Chaves é um caudilho. Agora, de repente, tem caudilho que não é tirano. Será se dá para separar isso? Então, eu defendo para o Brasil exatamente isso que está acontecendo, essa dificuldade. Dona Dilma tem que discutir com o PMDB, discutir com o PP, PSB, com todos os partidos que formam a base e, se preciso, dialogar também com a oposição. Não podemos criar, né, um títere, né, o caudilho brasileiro ou a caudilha brasileira, não. Ela vai ter que negociar, ela vai mostrar que tem... Democracia é isso, é competência para dialogar. Competência para dialogar, para convencer, para mostrar que o que ela está fazendo está certo, porque só assim é que se tem o apoio da população brasileira. E o próprio Fernando Henrique,
o Lula deve servir de exemplo para aqueles que vão assumir posições, né, daqui para frente no Brasil, para aqueles que vão exercer função pública eletiva no país a partir de agora. O Lula é o maior exemplo, né, de que democracia você faz conversando, com diálogo, cedendo, né, tem que fazer concessões para você poder administrar com os partidos e poder legitimar a governabilidade. Falei, está falado, tempo esgotado, vamos encerrando por aqui mais um programinha Sérgio Cruz. Muito obrigado por sua audiência, muito obrigado por sua preferência, um abraço muito forte para todo mundo, em todo mundo, ligado na viamorena.com, um abraço muito forte para Campo Grande, para o meu querido estado do Pantanal, e tchau, Pica-Pau, tchau, Pica-Pau. Não perca todos os dias às 16h30, de segunda a sexta, um programa Uma Palavra de Fé. Estarei orando por você que está passando por um momento difícil na sua vida. Não deixe de participar. Envie-nos e-mails. Clique na Via Morena todos os dias, de segunda a sexta, das 16h30 às 17 horas. Com a destra da minha justiça. Precisamos de um minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério, mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. Sol, praia, mar. Receba o sol com conforto e estilo. Nas Óticas Diniz, óculos solar Speedo em 10 vezes de R$ 14,90. E linha Atitude Solar em 10 vezes de R$ 13,90. Proteja seus olhos. O óculos solar que você merece tá nas Óticas Diniz. Óticas Diniz, para ver você feliz. Mato Grosso do Sul valoriza e prepara os nossos jovens para o sucesso. 300 mil alunos estudam em escolas bem cuidadas com ensino de qualidade, uniforme e material escolar gratuitos. E a evolução vai continuar com mais cursos profissionalizantes, escolas de tempo integral e computador para os melhores alunos de cada ano. Em Mato Grosso do Sul, o trabalho constrói o futuro.